Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Nós vamos aprender a continuação da aula da semana anterior, os sons em meu cotidiano, no material Trilhas de Aprendizagem, volume 2, páginas 128 e 129. Vamos lá. Página 128, nós temos primeiro a questão B. A questão B foi realizada na semana passada. Vocês se lembram sobre os sons que nós escutamos quando nós vamos ao dentista? E muitas vezes esse som é o que acaba transmitindo medo para as pessoas, né? Hoje nós vamos realizar a atividade 5. Então vamos lá. No dia de hoje você terá um desafio. Você irá anotar no quadro a seguir alguns sons que você escutar ao longo do dia. Você deverá descrever no quadro. Observe o exemplo. Então, vocês vão colocar na primeira coluna o que, objeto, pessoa, animal, etc. fez o som. Então, por exemplo, o som que vocês ouviram aqui no exemplo tem vidro caiu no chão. Foi o que causou o som, certo? Então, vocês vão colocar o que causou o som. Então, se foi um objeto que caiu no chão, se foi o barulho de algum papel ao ser amassado, se foi o barulho de alguma porta ao bater. Então, vocês vão colocar o que causou o som, tá bom? Na segunda coluna é intensidade. Então, ó, tá aqui, duração, se longo ou curto, e intensidade, se alto ou baixo. Então, vocês vão colocar aqui na intensidade. O barulho foi forte, foi fraco? Como está no exemplo, ó, vidro caiu no chão, forte. E a duração, curto, porque foi um barulho rápido, mas foi forte. Então, vocês vão pensar no barulho que vocês ouviram. Por exemplo, uma porta bateu, o barulho foi forte. Foi rápido, foi curto ou foi longo esse barulho? E aí vocês vão colocar na terceira coluna, na duração, tá bom? Depois, nós vamos colocar na tabela sensação ao ouvi-lo. O que vocês sentiram? Então, alguns barulhos que nós escutamos, alguns sons, causam medo, susto. Neste caso aqui do vidro que caiu no chão, ó, no exemplo colocou que causou arrepio. Então, vocês vão colocar o que vocês sentiram ao ouvir este som, tá bom? E aí depois tem as observações, que são outras impressões ou características do som. Por exemplo, no exemplo que nós temos aqui, o vidro que caiu no chão, a observação é que espalhou o vidro para todos os lados, porque o vidro quebrou, né? Então, espalhou o vidro para todos os lados. Vocês vão colocar se houve alguma observação. Se não tem nenhuma observação, vocês podem deixar em branco, tá bom? E aí, continuando, na página 129, vocês vão responder a questão 6. Coube nesse quadro todos os sons que você escuta ao longo de um dia? Então, tudo que você ouve durante o dia, coube nesse quadro? Sim ou não? Prestem bastante atenção a essa pergunta, porque os sons que nós escutamos no dia a dia são muitos, tá bom? E aí, por fim, a questão 7. Você já ouviu falar sobre poluição sonora? Você consegue explicar o que é isso? Então, vocês vão responder sim ou não, se vocês já ouviram falar sobre poluição sonora. Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Mas se colocar sim, me expliquem nas linhas abaixo o que é que vocês sabem sobre isso. Não precisa, neste momento, vocês pesquisarem na internet ou com algum familiar para colocar. É o que você sabe, tá bom? Se vocês já escutaram falar e o que é que vocês sabem sobre isso. Combinado? Meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar, que a Pro vai auxiliando de longe, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.